Pessoal, boa noite a Gleice, a Silvana, a Sinara, não sei se o Gabriel está aí. Gleice, boa Tô noite. aqui. Boa noite, Gabriel. Boa Então, noite, boa noite. sejamos todos bem-vindos a mais essa aula. E, particularmente, a aula de hoje é uma aula que me agrada bastante, né? Além da companhia de vocês aqui agora à noite, também me agrada porque é uma discussão, um tema que eu gosto muito e sempre que escuto essa história, penso em algo a mais, né? É uma história clássica, é uma alegoria, né? Não é uma história real, né? Mas é uma história assim que o sentido dela serve muito para qualquer tempo. Então, eu gostaria de partilhar essa história com vocês, né? E que vocês possam, espero também gostar, né, dessa história, assim como eu gosto dela, né? Mas, enfim, nós estávamos vendo nas nossas últimas aulas, eu vou projetar aqui a minha tela, e, e aí a gente começa propriamente com a aula. Já estão visualizando a minha tela, pessoal? Sim. Ótimo. Sim. Então, a gente está vendo, pessoal, agora os primeiros filósofos. Nós estamos vendo as origens da filosofia e quem são os primeiros filósofos, quem foram os primeiros filósofos, tá? E a gente viu um pouco de um deles já, que é o Sócrates, e o seu discípulo, Platão, tá? Nós vimos também os pré-socráticos, né? O Gorgias, o Protágoras, né? Eles eram os sofistas, eles ensinavam essa técnica da persuasão, né? Do convencimento por meio da retórica, né? O Platão e o Sócrates, eles não gostavam dos sofistas porque eles julgavam os sofistas como vendedores do saber. Tá? O Sócrates defendia a arte de filosofar, defendia a tarefa de que todos deveriam ser capazes de usar a sua própria razão e pensar e aprenderiam isso muito mais por meio de um método, né? Um método composto por duas partes, a ironia e a maiêutica. A ironia, que era perguntar fingindo ignorar, né? Destruindo as opiniões que as pessoas têm sobre determinados assuntos, a ponto de fazer com que cada um reconheça sua própria ignorância. A segunda parte do método era a maiêutica, né, que significa dar à luz a novas ideias. Lembrando, né, que o Sócrates é filho de uma parteira, e ele gostava muito dessa metáfora, né, de uma mulher que está grávida. Qual que é o papel da parteira? Não é fazer o filho, né, mas é a mulher que vai dar à luz a própria criança, né? E assim como uma parteira, ela não consegue parir um filho de uma mulher que não está grávida, né? O filósofo também não consegue ensinar alguém a ter as suas próprias ideias, né? É preciso que cada um faça o parto das suas próprias ideias, né? Essa noção essa ideia, né? Essa noção, vamos dizer assim, de fazer com que cada um tenha as suas próprias ideias, né? É o que o Sócrates dizia, a passagem das nossas opiniões comuns para o conhecimento, né? A passagem da doxa para a episteme. A gente precisa passar por um processo de abandono das opiniões mais comuns, do senso comum, e procurar formular novas ideias. A esse processo, o Sócrates dá o nome de episteme, né? Muito bem, então a gente viu um pouquinho, né, do discípulo do Sócrates, que era Platão, né? Platão é um filósofo que elabora uma teoria das ideias, né? Ele vai dizer que as ideias, elas são mais verdadeiras do que as coisas que representam as ideias, né? Ele, nessa obra, A República, é um tratado sobre a educação, sobre a busca da verdade, sobre a definição sobre o que é justiça, né? E a gente viu um pouquinho dessa história na aula 15 dias atrás, né, um pouco mais de tempo atrás, com a chamada teoria da realidade de Platão, que ele explica por meio de um mito, o mito da caverna, né? Nesse mito, existem pessoas que estão presas ao fundo de uma caverna e elas acreditam que a realidade é o que elas veem. Só que, se você sair dessa caverna, e você sair e contemplar uma realidade fora da caverna, você vai ver que essa
essa representação, essas representações que estão no fundo da caverna, na verdade, elas são menos reais do que a realidade que está fora da caverna, né? Então, pode existir, e isso pode ser muito real para nós hoje, né? Essa história ela é sempre atual, porque sempre pode ter alguém que está criando uma realidade para nós, né? Que não é a realidade mais real, tá? É uma realidade fictícia, uma realidade que não é tão real assim como uma outra realidade que está fora, né? Que está em outro lugar do que talvez aquele que a gente se encontra, né? Então, a metáfora da caverna quer dizer o seguinte: olha, nós estamos num lugar, estamos bem acomodados, né? Vocês poderiam estar agora sem ter o compromisso de ir para a frente do computador ou de um celular para assistir uma aula. Vocês poderiam estar olhando novela, poderiam estar olhando uma série no canal de TV, vocês poderiam estar olhando, né, uma rede social, Facebook, Instagram, coisas do tipo, né? E vocês poderiam criar um mundo, vocês poderiam viver nesse mundo, né, sem nunca se questionar sobre se essa realidade que está aí é a realidade mais real, né? Então, quando o Platão escreve essa história, a partir do conto que o Sócrates, num debate, está fazendo, né, ele quer nos ensinar que nós precisamos dar um passo além. Nós deveríamos sempre, sobre qualquer assunto, tentar pensar fora de uma caverna fechada, né? A caverna fechada aqui significa hoje, por exemplo, pode ser o conforto da nossa casa, né? Imagine, eu fico imaginando vocês, né? Sair da casa de vocês toda noite, vamos considerar o cenário, né, de retorno presencial, né? Irmos para o campus, né? Tem gente que mora em outra cidade, precisa de locomoção, de transporte, né? Precisa ir até lá o campus, né? E assistir a aula e fazer as atividades, né? Eu ouvia vocês conversando no começo, tá difícil, tá puxado, né? Sim, é assim mesmo, né? É assim porque a gente tende a ficar em repouso, né? Assim como esses homens no fundo dessa caverna, ó. A gente tende a fazer assim, a ficar acomodado, a não querer saber mais nada, achar que o que estão nos dizendo é a realidade, né? A nossa tendência é fazer isso mesmo, né? Mas é preciso, e essa é a tarefa da filosofia, que a gente vá, né? Existe, na verdade, pessoal, essa história ela nos ensina também que existe uma vontade nos seres humanos, né? Que é de não se acomodar, principalmente em alguns, mais do que outros, né? Eu lembro que o Gabriel falava esses dias, né, numa outra aula, né, que ele ficava às vezes se perguntando, né, mas será que é a realidade, né? Será que o que está aí é realmente, né, o que há de melhor, né? É da natureza humana, pessoal, primeiro ano. É da nossa condição humana tentar dar um passo a mais para essa nossa condição, né? A gente se esforça, a gente busca algo mais, né? Da nossa natureza humana, né? Se a gente parar e pensar que alguns homens, há milhares de anos atrás, viviam em cavernas, literalmente, né? Coletavam comida, depois começaram a caçar, inventaram agricultura, né? Tudo isso é sinal de desacomodação, né? De querer fazer com que as coisas sejam diferentes, né? Essa vontade dos seres humanos, né, é o que o Platão aqui quer dizer, o que nos faz sair, né, desse mundo que pode ser a caverna aqui que está representado, né? Quando a gente volta, porque a história não termina só com a saída do homem lá para fora da caverna, tá, pessoal? Quando esse homem sai, um deles se desprende, sai da caverna e olha, ele volta para o fundo da caverna. E ele conta o que ele viu lá fora. Qual vocês acham, Sinara, Silvana, Gleice, Gabriel, qual vocês acham que foi a reação dos outros que estavam lá dentro da caverna? Imaginem aí vocês, pessoal. Qual foi a reação? Seria uma reação de sair também e ver o que estava acontecendo lá fora, a curiosidade. Sinara, tu acha que foi isso? A minha opinião é que eles ficaram surpresos. Gleice, Gabriel, o que será que aqueles que estavam lá no fundo da caverna disseram para aquele que voltou e contou? Olha, existe uma realidade fora dessa aqui que a gente está vivendo. O
que vocês acham que eles devem ter pensado? Eu acho que eles ficaram bastante curiosos, né? Será? Eu acho. Haveria uma outra possibilidade? Haveria uma de se acomodar e ficar ali mesmo. Eu tenho tudo aqui, para que eu vou sair para ver o que tem lá fora? Né? Vou ficar aqui mesmo. Claro. Exatamente. Exatamente. Eu olhando assim a imagem, eu tenho pra mim que, no caso, eles teriam voltado e teriam falado, né? Sim. Lá fora é tudo bonito, tem bastante árvore, pássaros, várias coisas. Daí eu assimilo aquela imagem da reflexão que eles vejam. Sim. Aham. Daí eu tenho pra mim que, tipo, eles pensam, mas aqui é a mesma coisa e que eu tô aqui quietinho, no quentinho, porque tem uma fogueira ali, estão se esquentando, tá tudo bem. Estão protegidos, né? Sabe o que acontece na história do Platão? Eles matam a pessoa que volta. Eles dizem, nossa, que absurdo! Como que você pode querer fazer com que a gente acredite nisso que você contou? Muitos disseram exatamente o que vocês falaram, né? Ah, por que eu vou querer sair, né? Está tudo aqui, está melhor aqui. Na história real, lá no capítulo 7 desse livro do Platão, A República, o homem ele é executado. Né? Eles matam. Vocês imaginem, pessoal, que impactante isso, né? Porque, assim, chegar a tal ponto de as pessoas não aceitarem, não quererem aceitar uma realidade para além daquelas que elas estão vivendo, né? O Platão exagerou aqui, né, na resposta, né? Mas essa tarefa, e aqui o que nos interessa, né, não é necessariamente o que aconteceu com aqueles que não quiseram ver a realidade, né? Mas o que nos interessa aqui é o seguinte, né? Que às vezes a gente ver uma realidade para além daquela que nós estamos acostumados nos torna, assim, pessoas quase que fora do cotidiano, né? Muitos podem não ver com bons olhos. Eu tenho certeza que alguém já disse para vocês, vocês precisam ir para a escola mesmo, vocês precisam estudar. Eu tenho certeza que alguém já disse isso para vocês. Eu poderia apostar um dedo da minha mão que alguém já falou isso para vocês. Professora, foi pelo contrário. Quando eu voltei a estudar, todo mundo perguntou: o que tu quer lá na escola, no meio dos novinhos lá? O que tu quer estudar? O que tu quer voltar a estudar? Muitas pessoas torceram contra eu voltar para a escola. Exatamente. Os que me apoiaram foi os da minha família, no caso, a minha, dentro da minha casa, mas os de Sim. fora, muitos diziam: o que tu quer estar lá na escola? O que tu Sim. agora, depois de velha, depois que criou os filhos, o que tu quer aprender? Sim. Eu quero aprender, eu quero também ver o que há de bom no estudo, já que eu Claro. não fui na minha juventude, né? Por que Sim, não? sim. Claro, claro. Pois é, mas então, a gente concorda, Silvana. Eu poderia postar um dedo da mão que alguém já tinha dito isso para vocês que você acabou de relatar, né? Tenho certeza que para a Sinara, para o Gabriel, para a Gleice, para os outros colegas de vocês também devem ter dito isso, né? Tá, mas por que tu quer voltar a estudar agora? Por que tu quer isso, né? Há uma tendência, geralmente, né, das pessoas não aceitarem muito, né, essa nossa condição humana de querer sair, né? Se desacomodar, né? Sair de dentro da caverna, né? Parece assim. Essa é uma ação, e aqui agora vem um sentido positivo daquilo que Platão escrevia sobre essa ação, né? Essa é uma ação política, né? Quando você, porque ela está para além da nossa casa. A política para os gregos tinha esse sentido, né? É aquilo que está além da nossa casa, né? Quando alguém assim tenta ir além, buscar algo para de certa forma, para atender, e esse é um bom argumento que vocês podem usar para quem, Silvana, vir falar mais em algum momento, possa. Acredito que agora não mais isso, né? Mas esse é um argumento que vocês podem utilizar. Olha, eu sinto vontade de ver o mundo de uma outra forma, né? Acredito que a escola possa me mostrar esse mundo. Eu posso não gostar dele, eu posso duvidar, eu posso até não aceitar, né? Mas que eu tenho certeza que vocês devem ter percebido isso, né? O mundo ele fica um pouco maior depois que a gente começa a frequentar a escola. Voltar, principalmente, né, a frequentar a escola. Sim. Quem que levantou a mão? Sinara?
Pelo que eu entendi, professor, me corrija se eu estiver errada. Que nem eu entendi assim, é que nem no convívio que a gente tem hoje, né? Nós não tinha pandemia e se vemos presos dentro de casa por um bom tempo até tudo começar a ser liberado, né? Mesma coisa foi na escola, né? Eu tive os que me apoiaram, né? Que estão comigo até hoje, teve aqueles que foram contra e não teve baixar a guarda, né? Sim, sim. A gente, assim, no fundo, a gente está... eu imagino que vocês devem estar sentindo isso, né? Essa vontade, né, de querer saber fazer alguma coisa diferente, ir além daquilo que a gente está acostumado a fazer. É isso que nos move, é isso que nos leva para um outro lugar, né? É isso que, por exemplo, o Heidegger, um filósofo contemporâneo, vai dizer, né? É isso que dá sentido para a nossa existência, né? Essa saída, esse ir além, subir essa escalada, né? Até porque tem um sentido simbólico, né, pessoal? Numa alegoria, num mito, tudo tem muito significado, né? Vocês imaginem, né? Quando, para você subir imaginem a cena, você subir em um barranco, né? Estão dentro de uma caverna, vão subir um barranco, pedras e tal. Certamente vocês vão subir e vão se sujar, né? Vão talvez até se machucar, né? Vão chegar, assim, a uma outra condição, talvez, com um certo sofrimento. É algo um pouco doloroso, né? E quando vocês vão voltar, as pessoas vão dizer, e eu tenho certeza, né? Bah, vocês trabalham o dia inteiro. O Silvano estava dizendo, bah, vou ter que me acordar cedo para fazer as atividades. Mais cedo ainda do que eu já acordo. Vocês trabalham de dia, vão para aula à noite, final de semana às vezes tem tema, atividades, tarefas para fazer, né? Quer dizer, isso vai esfolando, de certa forma, a gente, né? Vai nos judiando, vamos dizer assim, né? Vai nos castigando fisicamente, inclusive, né? E aí, assim, as pessoas certamente vão dizer, mas, né, não dá para, né, tu queria ir fazer alguma coisa, tu tá lá, no sofrimento, né, tá aí se desgastando mais ainda, né, é a mesma relação. Acho que alguém levantou a mão aqui para falar alguma coisa, ou não? Não. Bom, então, pessoal, essa é a alegoria da caverna. Essa história, pessoal, ela tem 2.400 anos. 2.400 anos, pessoal. Ela foi escrita mais ou menos, né? Não nos interessa exatamente quanto tempo atrás ela foi escrita, né? Exatamente, né? Mas nos interessa, assim, ó, ela é uma história extremamente atual. Ela continua sendo atual, né? E é por isso que os clássicos, eles sempre ganham novas releituras, né? Eu vou indicar 2 filmes para vocês, quem tiver tempo e interesse, quiser assistir. Eu já assisti os 2. Assim, ó, eu não saberia dizer qual que é o melhor. Eu, particularmente, assim, ó, se vocês querem um filmezinho um pouco mais leve, uma vibe mais tranquila, né? Eu sugiro esse aqui, ó, O Show de Truman, O Show da Vida. Com o Jim Carrey, que é um comediante, né? É uma história muito legal, pessoal. É um filme muito legal. Eu vou dar, assim, contar um pouquinho do início do filme, e aí depois eu vou deixar vocês assistirem. Ele é um personagem que, assim, é um filme que conta a história de um reality show, né? Com o Truman. O Truman é um sujeito que ele foi um bebê que a família, na verdade é assim, ó, um diretor de um programa convidou uma família para ver se essa família não queria fazer um reality show para acompanhar a vida do seu filho. E aí eles fizeram um reality show, assim, construindo todo um cenário, toda uma armação, todos os figurantes, criaram toda uma adaptação para esse reality. E o Truman nasceu e ele foi um bebê e foi sendo criado ali dentro daquele, entre aspas, estúdio, né? E ele acreditava que a vida dele era aquilo ali, né? E aí, assim, a história se passa, né? Ele vai crescendo, ele se torna um jovem, um adulto, tem uma namorada, ele casa, e assim, ele tem um trabalho, ele tem amigos, tudo dentro de um cenário fictício, pessoal. É um filme fantástico, um filme lindo. Gastem um tempo aí do dia de vocês, quando tiverem um tempinho, achem tempo, né? E coloquem aí na lista de vocês de filmes, O Show de Truman, O Show da Vida. É um filme bem legal. Eu acho até que esse filme está disponível no YouTube, não tenho certeza. O outro filme é esse aqui, ó, Matrix. Esse é um filme de 1999 e é um filme assim, ó, é uma ficção científica, né? Bem mais, vamos dizer assim, mais profunda a reflexão, né? E o Neo se depara nessa mesma situação, assim, né? De uma realidade
virtual e uma realidade mais real, né? É um filme que, quando ele foi lançado, fez muito sucesso, ganhou vários Oscars, né, em 1999, e ele criou todo um sistema de uso, né, de computação gráfica, de efeitos visuais, né? Tem todo um lance, assim, meio futurista no filme, né? Que é bem legal, vale a pena vocês assistirem também, tá? Esses dois filmes, assim, ó, eu tenho certeza absoluta que os diretores do cinema, né, quando foram fazer esses filmes, eles sabiam ler muito bem e conheciam bem essa história da alegoria da caverna do Platão, tá? Fica a indicação de filmes aí para vocês. Bom, na aula de hoje, eu quero contar uma outra história. Bom, até aqui, pessoal, alguém quer fazer um comentário, alguma pergunta sobre isso? O Matrix eu já assisti, mas eu não entendi muito bem. Mas eu vou assistir de novo. Assista de novo e pense na alegoria da caverna, Silvana. Tenta relacionar Matrix com a alegoria da caverna. Essa historinha das pessoas presas no fundo da caverna, acomodadas, né? A escolha, né, que o Neo tem que fazer. O Neo é esse personagem aqui, né? Esse aqui é o senhor que chega e fala para eles: olha, você tem que fazer uma escolha. Você quer ver o mundo como ele realmente é, ou você quer continuar no mundo de ficção, né? E aí ele escolhe ver o mundo como ele é. E aí ele se dá conta que, como é uma realidade futurista, né, pessoal? Vou também dar um spoilerzinho aqui do filme. A história é assim, né? As pessoas, elas não vivem mais e elas ficam presas, né? Como se fosse uma grande máquina, assim. Tipo, imagine uma incubadora, assim, várias incubadoras, né, de bebês recém-nascidos, né? Os seres humanos ficam ali e essa máquina, ela capta a energia do corpo humano, né? Então, as pessoas, elas nascem, crescem, passam a vida inteira dentro dessa incubadora, né? Só fornecendo energia para uma grande máquina que produz uma realidade paralela, né? Para as pessoas para algumas pessoas, né? Que vivem no mundo, né? E aí o Neo tem que escolher se ele quer continuar nesse mundo fictício ou se ele quer conhecer o mundo realmente como é, né? Daqui para frente eu não vou contar mais história, né? Eu vou deixar vocês, quando tiverem tempo, interesse, assistam esse filme, tá? Muito bem. O Show do Truman também, pessoal, vale a pena vocês assistirem. É muito legal, tá? É um filme um pouco mais leve, né? É um filme um pouco mais romanceado, né? Mas é muito bonito também, a história também, a discussão que ele faz ali é fantástica. O mundo inteiro assiste esse BBB, vamos dizer assim, esse reality show, né? O mundo inteiro. Aqui tem uma cena, né? Ó, uma grande cidade, estão todas as pessoas olhando ali, ó, e o Truman está no ar sem saber, há 10.909 dias, né? 10.000 dias, pessoal, são 30 anos, se não me engano. Quase 30 anos, né? Que ele está vivendo num programa que ele não sabe que ele é o personagem principal, né? E aí o mundo inteiro assiste o programa, né? É bem legal a história, pessoal. Vale a pena, tá? Vamos à segunda história da noite, tá? Também está nesse livro do Platão, A República. E assim, esse livro, pessoal, é uma conversa. Imagine, eu vou tentar ser breve aqui, vou tentar resumir a história, mais ou menos assim. O Sócrates era um homem, assim, já na sua velhice, ele foi a uma cidade numa procissão. Essas procissões, assim, que existiam na Grécia Antiga também, né? Em honra a uma deusa. E o Sócrates foi nessa procissão. E quando terminou a procissão, estava todo mundo indo para casa, e ele encontrou lá um amigo dele. E o amigo dele convidou ele para jantar na casa dele. E ele foi, né? Final de tarde, estava cansado, foi lá na casa do amigo dele. E aí, todos eles começaram a conversar, né? O amigo dele e ele, tinha mais alguns convidados na casa, e eles começaram a conversar, conversa vai, conversa vem, né? O Sócrates, como bom filósofo, começa a fazer perguntas, começa a questionar as pessoas, né? E aí, lá por umas tantas, o Sócrates, eles estão discutindo assim, né? Saindo da procissão, eles começaram a se perguntar assim, mas por que exatamente a gente foi na procissão, né? Afinal de contas, por que a gente foi nessa procissão, né? O Sócrates começa a perguntar, né? E aí, o dono da casa,
que é Céfalo, é um homem idoso, já bem velho, um homem rico, um homem bem de vida, como se diz aqui em Passo Fundo se fala, uma pessoa bem de vida, né? E aí o Céfalo responde, olha, eu fui porque, né, eu, de certa forma, tenho que agradecer a vida que eu tenho, né? Eu acho que eu vivi uma vida boa. E aí o Sócrates pergunta, mas tu fala isso por quê, né? Será porque tu é rico e tá bem? Ou tem alguma outra razão a mais para isso, né? E aí o Céfalo diz, olha, eu acho que eu sou uma pessoa correta, eu acho que eu sou uma pessoa justa, né? E o Sócrates, então, começa daí a se perguntar, tá, mas então o que seria uma vida justa? O que seria uma boa vida, né? Como que seria uma vida bem vivida, né? E aí, na verdade, o que o Sócrates quer saber é como que nós podemos definir a justiça conforme a humanidade dos indivíduos. A humanidade no sentido assim, o jeito dos seres humanos serem. Né? E aí o Céfalo diz, bom, olha, eu acho que eu fui na procissão por isso, né? Eu acho que uma vida correta, uma vida bem vivida é quando você não deve nada a ninguém, você presta honra aos deuses, né? Sinal que você tem uma vida, levar uma vida assim, uma vida justa. Né? E as pessoas começam a conversar, a discutir sobre o que é a justiça, né? E conversa vai, conversa vem, até que chega num dos debatedores da noite, um que estava lá na casa também do Céfalo, né? E o Céfalo vai, o Glauco vai discordar profundamente da discussão sobre a justiça, né? Teve um lá que diz assim, olha, eu acho que ser justo é fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos, né? O outro vai dizer assim, olha, eu acho que ser justo é você não dever nada a ninguém, é você dar a todos aquilo que lhe é seu. Então, por exemplo, eu sou o dono dessa caneca, é justo que ninguém me tome a caneca, né? Enfim, e aí a história vai, né? Tem várias posições, mas tem uma postura sobre o que é justiça que eu acho muito interessante. Aqui eu estou trazendo um exemplo, né, pessoal, de como que se faz filosofia, como que se fez filosofia e como a gente pode fazer filosofia, né? É por meio do diálogo, por meio do debate, por meio da reflexão. E é por meio da nossa autoria sobre uma determinada pergunta, né? E aí as pessoas estão lá discutindo e Glauco, que é um sujeito que está no debate, ele vai dizer o seguinte, olha, nós seres humanos somos essencialmente injustos. Faz parte da natureza dos homens serem injustos, né? E aí, diante dessa constatação, ele conta uma história. A história do Anel de Giges, tá? E aqui que vem a história interessante. E tem a ver com a tarefa de vocês para a semana, tá? Eu vou falar só 5 minutinhos e aí a gente vai encerrar. Vejam bem, deixa eu contar a história. Lá por umas tantas, né, no livro, o Glauco, ele vai dizer assim, olha, eu acredito nessa definição que o homem é essencialmente injusto, porque vamos ao exemplo do Giges. Giges é esse sujeito aqui é uma pintura, essa pintura foi feita no século XIV, se não me engano, ou século XVI, foi por aí. Aqui é o Giges. O Giges, e aí o Glauco, agora eu vou representar, né, como se eu fosse Glauco, contando essa história, tá? Mas eu vou contar a história para vocês, tá? E aí, como eu disse, eu gosto muito dessa história, e cada vez que eu ouço ela, eu penso em alguma coisa nova. Gostaria que vocês prestassem atenção agora também na história, tá? Depois eu vou deixar ela numa versão escrita lá no Moodle para vocês também lerem ela, tá bom? Tem várias versões dessa história, mas essa é a que está na República de Platão, tá? Lá onde o Glauco está dizendo, ele usa essa história para defender a sua postura, né? Para dizer que nós somos essencialmente injustos, tá? Essencialmente quer dizer assim, ó, é que a gente age por injustiça, né? E que mais a gente é injusto, acho que eu botei aqui, né? Nós apenas aparentamos ser justos e nós não cometemos a injustiça porque nós temos medo de sermos reprimidos. Vejam, deixa eu repetir. Nós somos naturalmente injustos. A gente só não comete mais injustiças porque a gente tem medo da repressão.
Então, não é que existem seres humanos que são justos. Não. Existem seres humanos que têm medo de repressão. Medo da polícia, medo das autoridades, medo do, sei lá, do pastor, do padre, medo do pai, da mãe, né? E a gente só não comete mais atos ilícitos porque nós temos medo, né? E aí o Glauco vai dizer assim, olha, as pessoas justas são justas não porque elas acham que é bom ser justos, mas porque elas, na verdade, elas têm medo. Elas têm medo da violência que pode acontecer para quem comete uma injustiça, né? E e aqui que entra a história do Giges. A história é mais ou menos assim. Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Estão entendendo o que eu estou falando? Ou estou viajando aqui, falando coisa... Sim. 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 Então agora vai a história. Eu estou demorando demais, né? Mas enfim, agora presta atenção na história. Vamos lá. Me interrompam se vocês não entenderem algum detalhe, tá? O Giges era um pastor de ovelhas. Cuidava das ovelhas, assim como esses outros aqui, ó, tá? Estão ali, né? Cuidando das suas ovelhas. O Giges está por ali também. E aí acontece um evento, assim, enigmático. Cai um raio, né? Lá no meio da pastagem, onde eles estavam cuidando. E o Giges ouve o barulho e vai lá ver o que aconteceu. Quando ele chega lá, tinha uma grande fenda no chão, né, um buraco no chão, e uma espécie de um cavalo de madeira. Ele chega lá, ele olha o cavalo tem como se fosse uma abertura, bem como está representado aqui, ó. Como se ele tivesse uma abertura. O Giges dá uma olhada no que tem lá dentro e ele vê que tem um anel. Ele pega esse anel e volta lá para o convívio com os outros pastores. E quando ele estava voltando, ele percebeu, chegando próximo dos outros pastores, ele percebeu que o anel tinha um poder. Qual era esse poder? Meninas, vocês, enfim, meninos, quem usa anel, já viram que tem alguns anéis que eles têm uma pedra, né? As alianças geralmente não, né? Mas anéis, às vezes, geralmente eles têm uma pedra, né? E aí aquela pedra do anel do Giges tinha uma pedra também. Quando aquela pedra virava para a palma da mão do Giges e ele fechava a mão, ele ficava invisível. Ninguém via ele. E aí ele começou a fazer algumas coisas. Uma delas foi o seguinte. Ele chegou numa reunião lá dos pastores e os pastores estavam falando pelas costas das pessoas. Então lá o pastor A estava falando do pastor B. O pastor X estava falando do pastor Y, né? E aí ele, né, disse, mas e de mim? O que será que pensa? Né? E ele ficou escondido. Daí um pouco começaram a falar dele, né? Começaram a falar mal dele, dizendo que, né, ele era, assim, não estava fazendo bem o seu trabalho. Enfim, começaram a falar, inventar histórias do Giges. E o Giges ficou muito indignado. E ele foi percebendo que, no fundo, E aí, quando ele chegava na frente dessas pessoas, ou quando ele ouvia lá o pastor X, que falou do pastor Y, quando se encontravam, ele via que as pessoas assim, nossa, né? Como você está? Tudo bem com você? Né? Estávamos aqui conversando, né? Falamos que você está cuidando bem do seu rebanho, né? Ele começou a perceber que as pessoas não falavam a verdade na frente dele, né? E aí ele começou a ficar assim, pô, mas, né, que sacanagem, né? Por que as pessoas estão estão falando mal de mim, né? O que estou fazendo de errado? Não faço nada de errado, né? E aí ele começou, assim, a perceber que todas as pessoas do seu círculo também faziam isso, né? E aí, um belo dia, teve uma reunião com o rei da Lídia. A Lídia é um território onde hoje é a atual Turquia, né? E aí o Giges deu um jeito de se infiltrar na comitiva dos pastores que iam conversar com o rei. Quando ele chega lá, ele vê que as pessoas falavam uma coisa do rei, quando chegaram diante do rei, falavam outras, né? Mentiam, portanto, né? E aí o Giges começou a observar aquele comportamento, né? E começou a ver que todo mundo, inclusive o rei, também fazia isso. O Giges descobriu que a mulher do rei também falava isso. E mais, a mulher do rei não queria mais ficar com esse rei. O Giges descobre isso, e aí um belo dia ele se encontra com a rainha e conta para ela
esse poder que ele tinha, né? E ela diz, bom, então a gente pode fazer um plano. Vamos fazer um plano. Se todo mundo fala mal, inclusive o rei fala mal, e eu não gosto mais desse rei, nós vamos fazer um plano, eu vou te ajudar, você me ajuda, e a gente mata o rei, né? E aí você passa a ser o rei. E ela pergunta se o Giges topa isso, né? E o Giges topa, aceita. E aí o Giges, então, bola um plano com a rainha, né? Eles matam o rei. O Giges assume o trono, passa a ser o rei da Lídia, né? Se casa com a rainha, né? E os dois passam a governar a cidade e, de certa forma, se beneficiar desse poder que o Giges tinha. Ele se torna um rei muito poderoso, ele tem lá uma dinastia, né? Uma dinastia de filhos, né? Uma sucessão de filhos, né? E aí, enfim, o Glauco encerra a história dizendo assim: bom, depois de ouvir o que aconteceu com o Giges, a conclusão que eu tenho é esta: nós, seres humanos, somos essencialmente injustos, né? Porque diante da pessoa a gente se comporta de um jeito, e quando ela não está conosco, nós nos comportamos de outro. Então não é possível as pessoas serem justas. Não existe justiça. O Glauco relativiza essa noção de justiça, né? Porque ora é de um jeito, ora é de outro. Ora eu estou falando bem, ora eu estou falando mal, né? Então, o Sócrates, óbvio, vai elaborar toda vai discorrer a sua opinião sobre essa história, né? Mas aqui a pergunta que eu faço, e é uma pergunta que serve para nós hoje, né? O que vocês acham dessa definição do Glauco, né? Será que nós somos essencialmente injustos, né? Eu tenho certeza que vocês já passaram por uma situação parecida com essa, né? Em que, às vezes, diante da pessoa que a gente tem sérias críticas, a gente não fala, né? E o inverso é válido. Talvez muitas pessoas que estão próximas de nós não falem aquilo que realmente pensam sobre nós, né? E aí elas não falam isso porque elas têm medo de serem reprimidas, não porque elas são justas, né? Porque existe uma diferença muito grande entre aquilo que a gente pensa, né, e aquilo que a gente realmente fala e diz para os outros, tá? Bom, pessoal, era essa a história, tá? Eu vou, então, encaminhar a atividade da aula, certo? Vocês vão entrar lá no Moodle, tá? Vai ter um fórum avaliativo. O que vocês vão fazer? Eu deixei esse vídeo aqui também está disponível lá no Moodle, tá? Vocês podem ver. Essa é a professora Cristina Rodrigues Franciscato. Ela é uma especialista em Grécia Antiga, em contos, histórias e mitos, né, da antiguidade. Eu adoro ouvir ela, né? E tem um videozinho curto lá que ela conta essa história do Giz com muito mais detalhes, né? Muito mais com uma propriedade muito maior do que a minha, né, para contar essa história, tá? Eu quero que vocês entrem lá no Moodle, vai ter o fórum avaliativo, eu vou projetar ele aqui para vocês, e aí vocês vão responder uma pergunta, né? Na verdade, a pergunta é se vocês concordam ou não com o Glauco. Se vocês acham que nós, seres humanos, somos essencialmente injustos. Tá? Bom, é isso aí. Pessoal, gostaram da história? Sim. Deixa Sim, eu professor. parar aqui a minha apresentação. Sim, gostamos da história. Mas infelizmente realmente é assim mesmo. As pessoas que geralmente são chamadas, vamos dizer assim, de falsas, né? Alô? Oi, estão me ouvindo, pessoal? Tá, agora eu estou te ouvindo, Sim. mas a tela sumiu, Sim. né? A minha tela aqui tá muito estranha. É. Geralmente é assim que as pessoas nos veem ou veem outras, né? Falam pela frente, pelas costas, falam mal. Aí vejo pela frente, falam porque nem isso trata bem, mas virou as costas, elas falam mal. Então, isso aí a gente chama na realidade de pessoas que são falsas. É o que eu já ouvi várias pessoas dizerem para mim nesse contexto, nesse tipo de, vamos dizer assim, de relacionamento, né? De amizade.
Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim. 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 E estão conseguindo me visualizar ou não? Não. 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 Tá muito estranho aqui. Bom, mas enfim. Deixa eu ver se eu consigo projetar o Moodle aqui para vocês. E aí, sim, Silvana, realmente, né? A gente sempre fica em dúvida, né, com o que estão falando de nós. Né? A gente sempre fica em dúvidas com relação a isso. Deixa eu só ver aqui se está aberto no Moodle já para vocês aqui. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Oi, pessoal. Oi? Estão me ouvindo? Ouvindo Sim. sim, viu? Não. Tá. Deixa eu só mostrar aqui. Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. 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 Ótimo. Então vamos aqui. Então é assim, ó, pessoal. E aqui agora estão visualizando o Moodle? Sim. Tá, Sim. ótimo. Tá, tem aqui o vídeo, aquele, né, que eu falei para vocês, do Anel de Giges, tá? Aqui tem uma versão. E aqui tem o fórum. Vocês vão entrar no Moodle, pessoal, e vão fazer o seguinte. Só clica aqui em cima, tá? Bem como eu estou fazendo aqui. Ó. Clica em cima ali. E daí vai aparecer a descrição da história, tá? Tem duas versões, tá? Eu escrevi bastante aqui, né, as duas versões. Eu contei para vocês a segunda versão, essa relatada na República de Platão, tá? E aí vem a pergunta. Com base na história do Anel de Giges, em suas reflexões e ideias, você concorda com a afirmação de Glauco, a de que apenas aparentamos ser justos e que nos comportamos assim por medo da repressão? Se sim, em que aspectos considera essa afirmação verdadeira? E se não concorda, em que ela não lhe parece verdadeira? Será que somos coagidos, obrigados, né, a nos comportar de maneira justa por medo das consequências que podemos sofrer? Será que as pessoas em nossa sociedade também imitam o comportamento de Giges, que buscou obter vantagens quando não tinha ninguém vendo suas atitudes? Analise a situação e emita a sua opinião. Estabeleça relações com outros episódios, vivências que você sabe ouvir falar ou ouviu falar de pessoas que se comportam de uma forma adequada quando sob o olhar de alguém, mas quando não há ninguém, se comportam de outra forma. Pense, reflita, analise e poste sua resposta no fórum. Você também pode refletir a partir da opinião dos seus colegas, tá? Então, o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão ler tudo aqui no finalzinho e vão clicar em responder, ó. Estão vendo aqui, ó? Estão vendo que tem uma abinha escrito responder? Clica ali em cima e daí vocês vão escrever as respostas de vocês, tá? Escrevam lá. Eu não, ou eu concordo com o Glauco. Opa! Tá? E aí vai. Aí vocês escrevem a resposta de vocês. Tá bom? Entendido, pessoal? Sim. 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 E aí, depois que vocês escreveram, vocês têm que enviar a resposta. Escreveu, clica em enviar a resposta. Daí ela vai aparecer a resposta
para os outros colegas, para mim e para os outros colegas, né? É mais ou menos como assim, não sei se vocês têm rede social, imagino que sim, né? Você fez lá um comentário no perfil de alguém, ou você lá na sua página escreveu alguma coisa, as pessoas vão lá e comentam, tá? É algo mais ou menos assim que vocês vão fazer. Tá bom? Entendido, pessoal? Entendido. É só Sim. isso. Essa semana é fazer isso aqui e estão liberados, tá? Tá. Certinho, pessoal? Certinho. Certo, Certo. certo. Algum comentário, alguma pergunta? Não, tá entendido. Eu só quero que o senhor dê uma olhada lá, ver se eu tô devendo alguma, alguma atividade e me manda lá no WhatsApp para mim. Tá bom. Tá bom? Eu não vou fazer isso agora, porque nesse Não, momento eu vou sei. terminar a aula e vou jantar. Sim, Daí senhor. depois eu vou ter que terminar uma atividade também, mais dos outros alunos, e eu te respondo daí. Tá bom, Silvana? Sem problema. Certo. Certo, pessoal? Certo. Eu vou interromper a Certo. gravação. Boa noite, prof. Boa noite, boa Tudo bom semana pra para vocês. Boa noite. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa Boa noite. noite. Até mais, gente.